Já estamos funcionando? Já. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, nos unindo aqui para mais uma Masterclass. Hoje a gente vai falar sobre o Cristal Plus, né? Então, falar a todos, sejam bem-vindos. A gente, para quem viu, né, no ano passado, em dezembro, a gente fez uma Masterclass também do cristal, com o intuito de falar principalmente as dificuldades que a gente via que os clientes reportavam à consultoria, né? Muitos dos casos a gente até viu que permaneceu, às vezes as pessoas perderam aquela Masterclass de dezembro, a gente mandou os arquivos, mandou os vídeos, e até para quem está vendo hoje e tiver interesse até de ter esse Masterclass lá de dezembro, pode pedir lá na consultoria que a gente manda o link para vocês. Hoje, a intenção do nosso Masterclass é falar sobre o Cristal 3D Plus. Então, para quem está nos assistindo, já tem esse equipamento ou ainda tem do antigo e quer saber um pouquinho mais, a gente vai mostrar os diferenciais desse equipamento, né? Como uma questão física mesmo, o que ele veio de diferente e também o que houve de mudança em relação aos nossos atendimentos, tá? Então sejam bem-vindos novamente à Masterclass do Cristal 3D Plus e a gente vai ter aí uma equipe que vai estar aqui me ajudando para caso de perguntas, né? Então a gente vai deixar aí aberto para alguns questionamentos após, ok? Se forem muitos questionamentos, a gente não conseguir fazer todos, depois a gente faz uma outra aula, a gente vê como que a gente vai olhar o caso de cada um especificamente, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos iniciar aqui. A gente vai entender essa nova geração de 3D Plus que veio agora no mercado. Mas antes, eu vou citar alguns detalhes importantes, até porque, para quem conhece, né, a gente da Contourline, quando a gente vai dar os treinamentos, hoje a parte teórica ela é online, então a gente está preparando também uma plataforma bacana de cursos e que a gente quer também que a pessoa entenda primeiro o que é laser para depois entender o que esses diferenciais, o que essas opções do equipamento tem que me favorece, tá? Quando a empresa faz essa entrega, a gente tem um protocolo. Isso é para ajudar principalmente nesse primeiro contato. Mas o mais importante é que cada profissional entender de fato o que é laser e conseguir visualizar isso na tecnologia que usa é melhor ainda para a gente poder sair um pouquinho da caixinha. Então por isso que é tão importante essa primeira parte aqui do nosso conteúdo, a gente falar de uma forma um pouco mais breve, mas falar essa teoria do que é laser, tá bom? Então, colocando aqui de uma forma um pouco mais rasa, né, mas falar um pouquinho da história do nosso Cristal 3D, que foi em 2019 quando a gente fez esse lançamento dos congressos, né, a gente não estava em pandemia ainda, então foi bem legal que a gente fez a participação de um congresso de medicina estética e lá a gente fez o lançamento do Cristal 3D. Então foi muito legal a receptividade que a gente teve desse equipamento, né? E como todos sabem, né, conhecem essa história, essa preocupação que a gente tem em relação à Contourline, em relação aos nossos equipamentos. Então a gente foi tendo os feedbacks, né? Muita gente às vezes falando dessas questões, às vezes de tamanho de ponteira, às vezes até uma adequação de software, por exemplo, no sentido das áreas que lá demonstrava, né, como sendo áreas de tratamento. Então foram coisas que a gente vai conseguindo aperfeiçoar como um equipamento tecnológico, tá? Então a gente veio colocar aqui no Masterclass tudo que mudou, né, para a gente ver aí o que foi essa transição da gente sair do modelo antigo e vir para o novo, tá? Então, primeiro vamos lembrar aqui sobre laser, tá? Que é essa parte teórica que é tão importante a gente citar. Uma questão muito importante e que é lógica isso para qualquer laser que a gente vai ter, independente do que seja, um laser para depilação, um laser para rejuvenescimento, um laser que vá ser para manchas, tá? A gente sempre fala de ser coerente e colimado, que é quando a gente tem uma luz única direcionada, né? Então ela não é aquela luz que abrange no sentido dos olhos mesmo, né? Isso a gente consegue comparar muito bem quando a gente tem um disparo de luz pulsada
e um disparo de laser, né? Como que a luz pulsada, ela abrange todo o ambiente, todo mundo que vai estar aqui no mesmo local vai ver um brilho, né, espalhando por todo o espaço. Quando é laser, a gente consegue ver que é uma questão mais direcionada, mais focada, né, e ela vai de uma forma única. E a questão de ser monocromático. O monocromático é quando você fala que ele tem um tipo de cor, né? Ele tem uma luz específica que vai chegar a um cromóforo específico que gosta daquela luz, né? Então é por isso que a gente consegue direcionar muito bem o laser ou para depilação, ou para mancha, ou para rejuvenescimento, porque ele acaba sendo muito bem alinhado para aquele cromóforo. Também levando em consideração uma comparação com luz pulsada, porque quando a gente fala em luz pulsada, a gente fala que ela é policromática, ou seja, é como se ela tivesse ali todas as luzes, né, e a fragmentação dela te destina a um tratamento. Então, tem equipamento de luz pulsada que você coloca lá um espelhinho, uma lâmpadazinha que vai te dar um tratamento de depilação. Depois você vai lá e coloca um lâmpadazinha, né, um espelhinho que vai te dar um tratamento, por exemplo, para mancha. Por quê? O equipamento em si, ele lança uma luz, né, que ela não tem uma cor definida, por isso que a gente fala que ela é policromática, um equipamento policromático. E a gente vai colocar essa seleção a partir do momento em que a gente quer tratar especificamente um cromóforo, tá? Que pode ser a melanina, quando a gente pensa em pelo, ou pode ser, por exemplo, a hemoglobina ou até mesmo a água, tá? Isso até a água, por exemplo, a gente pode ver em lasers de maior potência, ok? E comprimento de onda, né? Quando a gente cita comprimento de onda, gente, na verdade, é como que essa onda, ela está ali no ambiente, ela se representa no meio ambiente, né? Quando a gente fala no sentido dos olhos, é como a gente vê as cores, né? Então, quando a gente vê verde, a gente vê vermelho, a gente vê amarelo, é como se essa cor ela tivesse um certo comprimento de onda, a gente conseguisse enxergar. O comprimento de onda, na verdade, é quando a gente tem o pico, né, de uma crista, um vale completo e uma crista. Então, às vezes a gente vê isso nos livros e não consegue, às vezes, entender muito. Então, por que que às vezes a gente tem uma abertura muito grande do comprimento de onda ou ela mais curtinha? Isso vai dar a especificidade dessa cor, dessa luz, tá? E no caso do laser, esse comprimento de onda, né, quando a gente fala dessa alteração que a gente tem, no nosso caso, por exemplo, que a gente tem o neodymium, que é 1064 nanômetros, então ele tem um comprimento de onda maior, né, num número maior, a gente fala que ele tem uma penetração também maior na pele, maior no tecido. Por isso que é um comprimento de onda mais seguro para pessoas de fototipo alto, né? E por que ser mais profundo é mais seguro a elas? Porque no fototipo alto, a mesma melanina que eu preciso no pelo para tratar, eu tenho na minha epiderme também em grande quantidade. Então, quando eu consigo ter uma luz que ela consegue acumular mais sua energia mais profundamente, eu acabo limitando essa melanina que está depositada na epiderme e eu acabo melhorando e aumentando a segurança para fototipos altos, tá? Que é fototipo 5 e 6. Gente, é tão importante isso, porque essa semana a gente estava até discutindo lá na consultoria, que a gente teve um caso, né, uma pessoa que nos reportou, dizendo que, mas eu fiz o cristal, uma pessoa de fototipo 5, eu fiz um cristal porque eu tinha lido que é um equipamento seguro, né, porque tem um comprimento de onda muito bem definido para o meu tipo de pele, também tem a questão da refrigeração do cabeçote, né, do que o cooling, isso ajuda muito também no resfriamento epidérmico ali de superfície, mas mesmo assim eu queimei. Por isso é tão importante a gente entender de tecnologia no sentido de como utilizá-la, tá? Porque uma das contraindicações que a gente já dizia no cristal anterior e permanece para o Plus é, no caso do cristal, utilizar o modo pontual para fototipos altos é arriscado. Não, Graça, mas você falou que tem o neodymium, ele tem uma profundidade maior. Isso é seguro no sentido de comprimento de onda.
Mas se eu dou uma energia numa frequência muito rápida, um disparo muito rápido, eu não consigo ter um TRT, né, um tempo de relaxamento térmico de melanina, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que assegura que mesmo eu estando mais profundo, uma energia mais profunda, eu não vou acumulando energia por disparos repetidos nessa pele e ela acaba queimando. Então, muitas vezes a tecnologia, ela consegue nos dar os fatores que me fazem ser mais seguros, mas a gente tem que pensar que a gente do lado de cá, sendo o humano, né, sendo o aplicador ali dependente, que está fazendo a sessão, que está mexendo lá no software da máquina, a gente tem que entender isso, porque senão a máquina está dando toda a nossa segurança, mas do lado de cá eu não, às vezes não respeitei, achei que já era o suficiente, eu poderia fazer diferente os meus cuidados, isso pode acabar queimando da mesma forma, ok? E isso é muito importante de entender. Então, como eu falei, né, à medida que a gente altera o comprimento de onda, a gente altera essa profundidade da pele, né? Então, a gente tem alguns comprimentos aí, rubi, alexandrite, diodo, neodymium, e a gente até colocou aqui a luz intensa pulsada, tá? Que a luz intensa pulsada, ela pode ter até 1.200 nanômetros. O que vai fazer a diferença? Aquele espelhinho que você encaixa lá na sua máquina, que vai fazer ou você colocar 810 ou colocar 755, né? Tem algumas luz pulsada que colocam um fracionamento diferente, por exemplo, 800 nanômetros. Não vai fugir muito do que é o diodo comparado no laser, tá? Mas é só mais uma questão aqui, ó, da gente falar em relação à profundidade, tá? E as pessoas perguntam muito isso. Então, o que acontece? Quando a gente coloca, por exemplo, no fototipo 5 e 6 para tratar, é o neodymium que vem em maior porcentagem de funcionamento porque ele é mais profundo. Então, como eu falei, ele te dá mais um aspecto de segurança para não queimar esse tecido, tá? Vai vir os outros fatores, mas é o primeiro fator, tá? O diodo, gente, é o que, na verdade, o que a gente até acaba utilizando mais, tanto que ele é, historicamente, o laser mais antigo que tem para depilação, né? E se tratando de Brasil, ele é o que mais se adequa, mais se adapta a maior número de peles brasileiras, né? Tanto homem quanto mulher, que a gente está meio que nessa faixa aí entre 3 e 4. A questão é que o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem fototipos mais baixos no sul, fototipos mais altos no Nordeste, né? No Norte, por causa da questão da própria incidência solar. Então, quando a gente fala que a gente coloca outras profundidades, a gente vai adequando às necessidades, principalmente de acordo com o fototipo, ok? Então, isso é muito importante, é uma forma de assegurar e de ser um pouco mais específico para aquele tipo de pele, para aquele tipo de pele e pelo também, né, que a gente está tratando, ok? Então, falei um pouquinho aqui, né, sobre a questão falei antes de chegar aqui, sobre a questão do tempo de relaxamento térmico, que é a duração de pulso, né? Quanto tempo, primeiro, duração de pulso, em quanto tempo aquela energia vai ser dada, tá? Aquele flash vai ser dado, que em quanto tempo eu vou entregar, por exemplo, 10 joules, ok? E o TRT é quanto tempo que eu tenho entre esse pulso e vir outro, né? Um disparo e vir outro. Então, o TRT é o tempo de relaxamento térmico que a gente tem da epiderme, que é onde está ali a nossa deposição de melanina, tá? E muitas vezes, quando a gente fica abaixo, né, desse tempo que ela precisa de relaxar, é que vem a queimadura, porque eu não espero a melanina resfriar fisiologicamente no que ela já tem como o seu próprio funcionamento e acaba excedendo a energia dada, acabou excedendo esse calor. Então, eu brinco assim, é como se, por exemplo, né, vamos supor que eu tenho um carro preto, meu amigo aqui da minha live aqui tem um carro branco, né? Trabalhamos aqui de 8 às 18 normalmente, né? Sol quente o dia todo. Quando eu entro no meu carro preto e ele entra no carro branco dele, o meu carro vai estar com a sensação muito mais quente do que a dele, né? Porque o calor, o sol, né, sobre a cor escura, sobre
a cor preta, ele capta muito mais, né? A gente acaba trazendo muito mais a sensação térmica, né? Essa luz, e eu tenho muito mais sensação de calor do que o branco, que muitas vezes é um bloqueador. Não quer dizer que ele não vai ter acúmulo de energia, no acúmulo de calor, mas é muito menor do que um carro que é preto, tá? Então, quando a gente fala sobre isso, a importância dessa questão do fototipo é como se fosse o mesmo raciocínio. Então, pessoas que têm mais melanina depositada na pele, ela acumula muito mais calor nesse tecido do que alguém que é de fototipo baixo. E é por isso que a gente tem que respeitar esse intervalo, para que a gente não fica ali toda hora chegando com calor intenso e aí sim eu crio uma queimadura. Eu não só cheguei à questão de esquentar o folículo, que é o que a gente precisa de fato para ter o resultado da depilação, mas eu acabo esquentando toda a adjacência do folículo e isso me causa uma queimadura. E muitas vezes, gente, essa queimadura ela não é no momento, né? Eu fiz a minha sessão, às vezes o cliente ele sai com aquela sensação de calor, né? Abanando lá, não daqui a pouco passa, mas quando ele chega em casa, começa a aparecer a bolha, começa a aparecer a vermelhidão, o edema, né? No dia seguinte ele está te mandando foto, está aparecendo a reação, por quê? Porque é ter aquecido demais, principalmente toda essa adjacência do folículo, né? Por ter acumulado muito calor nessa melanina, esse pode vir não uma queimadura ali naquele momento, mas ela tardia, tá? Porque ela vai vir uma queimadura de dentro para fora, ok? Então, isso é muito importante, a gente sempre tem que ficar, às vezes a pessoa pensa muito no TRT, mas tem o tempo de relaxamento térmico do bulbo também, que é coisa que a gente tem que pensar muito, e eu vejo, às vezes, um erro também do pessoal, fala assim, não está entregando a potência que eu preciso, eu não estou conseguindo chegar ao resultado, e quando a gente vai ver as sessões, né, a evolução das sessões, a gente consegue perceber muito bem a questão que não é questão de colocar só Joule, né? Não é só questão assim de aumentar ali, às vezes, o tempo de aplicação, não é isso, né? Às vezes a pessoa faz uma área grande demais, dá um disparo aqui, um disparo acolá, né? Ela não está fazendo a velocidade certa para quê? Para aquele disparo de laser ele seja muito bem dado e muito bem captado naquele folículo, né? Dentro do tempo que ele tem para captar a energia e resfriar, a ponto, às vezes, se eu tiver que fazer 2 passadas, 3 passadas, né? Depende de como que cada um acaba lidando. O que ajudou muito nesse Cristal Plus, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas já citando, que ele aumentou o tamanho do cabeçote, né? Então ele ficou muito preciso, mais ainda, para dar essa energia para o folículo. Então não quer dizer que agora eu tenho que fazer correndo minha sessão, não. É respeitar a velocidade, entregar muito bem, né? Para que a gente consiga não deixar de ter o relaxamento térmico a ponto, né, de não ter uma queimadura, obedecer muito bem o que a gente tem de relaxamento térmico também para não ter o aquecimento exagerado ali ao redor do bulbo, mas ter o efeito de depilação, ok? E conseguir os efeitos dentro daquilo que a gente tem como segurança, ok? Frequência, né? Quando a gente fala nas frequências de 1 a 10 Hz, isso veio nos ajudando, né? Não só o cristal, mas outros equipamentos também do mercado vieram com essa tratativa, né, em relação à tecnologia, porque a questão de aumentar a frequência aumentou a sensibilidade, pode falar, não aumentou, diminuiu a sensibilidade do meu cliente em relação àquele estímulo doloroso que a gente tinha com equipamentos mais antigos, que geralmente funcionavam só até 1 ou 2 Hz, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei fragmentando o disparo, é isso, fragmentação de disparo. Então, muitas vezes, quando a gente coloca lá para iniciar 5 Hz ou 8 Hz, que a gente vem propondo nesse novo equipamento, é para que você deixe mais confortável para aquele cliente que é muito sensível. Grazi, mas eu fiz 8 Hz, o cliente suportou muito bem e tal. Eu não tive nenhum tipo de intercorrência também, né? Porque isso vai fazer diferença lá na questão da velocidade da passada. Então, esses feedbacks também do cliente me ajudam a pensar, se, quem sabe na próxima sessão, então, eu já vou para 5 Hz, 3 Hz, né? Porque diminuir os Hz da máquina, eu acabo aumentando a energia pelo disparo, porque
vamos pensar, coloquei 10 joules, tá? Bem subjetivo assim, tá, pessoal? No meu equipamento. E dividir em 10 Hz, então é como se cada disparozinho fosse um joule. Isso é uma coisa bem grosseira, tá, gente? Não é bem assim a matemática do laser, não, mas só para vocês poderem entender o que seria a frequência. Agora, eu tô com os mesmos 10 joules em 1 Hz. Então, em vez de eu fragmentar 1 Hz por cada disparo, agora eu coloco um disparo, um tiro de 10 joules. É muito mais forte, né? Aí o pessoal fala assim, nossa, Grazi, então é muito mais efetivo. Se a gente pensar somente em folículo, em ele pegar energia e fazer a queda do pelo, é ótimo, né? É o melhor que a gente pensa. Só que, muitas vezes, a energia é exagerada demais e acaba tendo as queimaduras. Então, é por isso que, muitas vezes, esses equipamentos que a gente consegue ter até uma certa quantidade de joule, em uma certa potência, a gente acabou fragmentando essas frequências para realmente deixar mais seguro e com resultados. Então, por isso que muitas vezes o nosso protocolo, a gente já fala para iniciar em 5 Hz e ir diminuindo à medida que for a evolução e a progressão desse cliente, que é uma coisa individual, que cada um tem que ser questionado de acordo com o seu aspecto de melhora entre uma sessão e outra, né? A questão do fototipo vai levar em referência, né? Então, isso tudo é muito importante, ok? Então, quando a gente fala em energia, a gente já fala em joule, né? Que no caso do cristal, a gente tem o joule por centímetro quadrado, que é lá onde a gente vai aumentando aquela reguinha, né? Certo? Que está ali do lado direito do meu software. Mas a gente ainda tem do ladinho ali, na hora que eu faço a programação, quantos joules a gente vai dar naquela região proposta, por exemplo, 10 por 20, né? E ali não vai estar em joule em centímetro quadrado, vai estar em joule. É quanto que a gente vai acumular na região em si, né? Para chegar naquele resultado. E ainda tem um outro contador, né, de quilojoule que vai contando ali por disparo, ok? Aqui, e quando a gente fala da ação, né? Quando a gente pensa em depilação, independente, né, do que a gente esteja fazendo de tecnologia, é a fototermólise seletiva que é a resposta fisiológica que a gente chega para ter, então, depilação, ok? Porque às vezes o pessoal assim, como é que o seu depila? Fototermólise seletiva. E aquele vai depilar como? Com fototermólise seletiva. Então, é o nome fisiológico de como a gente vai chegar a isso, certo? E o que a gente fala, né? Para ser uma forma fácil da gente poder entender. Foto é luz, né? Termo é temperatura e lise é quebra, né? Então, é como se eu estivesse fazendo uma quebra, né? Uma morte folicular através do calor fornecido naquela luz que o tecido está recebendo. E por que o seletivo? Porque eu tento selecionar o máximo possível a melanina que está presente no corpo do pelo e não aquela melanina que está na pele. Então, por isso que a gente tenta ao máximo com a tecnologia fazer com que a gente selecione isso, né? Esse folículo para que a gente não tenha as intercorrências, certo? E aí, para a gente ter a fototermólise, vem todas aquelas características que são importantes de todos os equipamentos, né? Que é o comprimento de onda, a duração de pulso e a energia. A gente caminhar com isso, né? A gente evoluir com isso em tecnologia e em sessões com o cliente vai fazendo com que a nova sessão eu vou tendo novos resultados. Aqui nessa nossa aula rapidinha de teoria, a gente não citou principalmente igual a fase do pelo, né? Que é uma outra coisa muito importante. E eu falo isso muito com o pessoal, né? Então, todo mundo sabe. Fase anágena é a fase onde a gente consegue fazer com que realmente o folículo fique inativo. É onde o pelo está em total contato. Mas a fase catágena telógena a gente não tem. E o que acontece? Gente, esse pelo pega energia da mesma forma, porque ele é cheio de melanina. Só que na hora que ele chegar lá na sua raiz, né? Lá no seu bulbo, bem no finalzinho do pelo, ele não está em contato com o folículo. Então, ele só pegou energia, mas ele não transferiu para a estrutura que ele deveria transferir para que esse pelo não nasça novamente na sessão seguinte. E isso é importante porque a gente não está o tempo todo, né, 100% em fase anágena. E já tem alguns estudos que falam que em algumas regiões a fase anágena está até menos presente, por exemplo, como é
perna, como couro cabeludo, barba também de homem, né? Ele não está nem 50%, se eu não me engano, 40% em fase anágena. Então, isso é muito importante. É por isso que a gente tem que fazer as sessões em no mínimo 30 dias. Para quê? Os 30 dias para fazer com que aquele pelo que estava em fase catágena ou telógena, ele venha saindo da sua fase e retorne à fase anágena. Então, a cada vez que a gente vai fazendo esse ciclo, para quê? Para a fototermólise seletiva acontecer e, de fato, chegar com energia até o folículo, tá? Que é o mais importante. Só que isso é muito difícil de avaliar, né? A gente não consegue ver os pelos assim e falar, olha, esse está em catágena, esse está em telógena, esse está em anágena. Se fosse assim, seria mais fácil, né? Então, isso é uma questão que é muito subjetiva e é por isso que a gente vai fazendo essas pausas entre as sessões, ok? Então, o laser, né, no caso da depilação, ele tem como cromóforo-alvo a melanina para fazer energia e calor, tá? Destruição de células germinativas do bulbo piloso, que é o folículo, né? Então, é nele que eu tenho que chegar com energia suficiente para que ele não venha a nutrir, né, a fazer nascer um outro pelo. E que é o ideal, como eu falei, que é a questão da fase anágena. E quando a gente fala de fotopirólise, né, tem alguns artigos e livros em língua estrangeira que já falam, né, da fotopirólise como sendo uma necrose induzida por calor, mas que muitas vezes vem com a queimadura junto, né? Então, muitas vezes, isso é que mora a nossa intercorrência, que é você ceder demais energia, tá? Aqui só uma imagem, né, representativa. Inclusive, a gente, né, tá para sair um artigo científico do Cristal em que a gente conseguiu visualizar também muito bem essa questão de quando a gente tem essa desnaturação do folículo e a gente vê que ele vai se degenerando, né? Então, realmente, se ele foi destruído, não virar outro pelo, né? Em outra época, né? A não ser, gente, o que a gente fala muito também, né? Principalmente mulher, que tem muita transição hormonal. Muitas vezes os folículos eles podem estar dormentes, por exemplo, às vezes eu consegui a necrose desse aqui, mas tinha um do ladinho aqui que hoje ele não tem um pelo nascendo, né? Mas às vezes quando eu entrar lá nos meus 40 anos, nos meus 50, ele venha sido estimulado por um orto-hormônio, né? Alguma questão assim. Então ele pode vir, às vezes do ladinho ali, vir um outro folículo, tá? E a gente pode pensar o contrário também, tá? Muitas vezes, com a idade, a gente também pode perder pelos, né? Então, quantas mulheres a gente vê que com a idade vai perdendo sobrancelha, certo? Isso acontece por quê? Porque muitas vezes também esse folículo era ativo, mas ele em algum momento ali ele pode desativar, né? Por uma desnutrição mesmo, devido à idade, alguma coisa desse jeito, ok? Então, vamos lá direto para o plus, né? Só falei aqui de laser, para a gente poder entender um pouquinho, tá? Então, o que foi mantido da versão anterior? Ele continua com os 3 comprimentos de onda, tá? Alexandrite, diodo e neodymium. Continua com as mesmas formas de seleção, o método Point e o método Motion, ok? Cryocooling, que é o resfriamento de contato, permaneceu da mesma coisa, tá? E as programações pré-determinadas, que são aquelas que são as programações prontas. Então, na verdade, a gente tem o Motion, o Point e o profissional, tá? O Motion e o Point são pré-determinados, você colocou fototipo, característica de pelo, ele vai vindo lá dar uma janela de Joule de segurança. Então, vamos supor que a janela de Joule está de 12 a 16 joules, tá? Mas você ainda consegue aumentar 2 pontos acima desse máximo, tá? Não há problema. Como você pode diminuir abaixo do 12 também, tá? A questão é que, como se fosse um software mesmo, um raciocínio, ele te dá aquilo que conforme foi o fototipo do cliente e a característica de pelo que você colocou que está naquele momento, ele te deu a janela de Joule que é segura e que você consegue dar resultado, ok? Muito pessoal fala assim, mas eu queria que você me desse treinamento do profissional, né? Quando a gente fala do treinamento do profissional, é explicar frequência, como eu expliquei bem brevemente para vocês aqui, de 1 a 10 Hz, e dos milissegundos, que é a duração de pulso, né?
E quando você coloca isso na forma profissional, ele vai colocando os joules, né? Porque muitas vezes a energia que você dá em 1 Hz, você não vai conseguir dar a mesma quantidade no 10, porque é a fragmentação, como eu disse. Aí o pessoal sabe, mas eu queria usar. É tudo um raciocínio de fototipo e tipo de pelo. Por isso que tem hora que a gente fala assim, ah, não, mas aí se o fototipo for 3 e o pelo for muito grosso, então você vai usar 3 Hz em... Ai, gente, vou chutar, não sei. 40 milissegundos em 10 joules. Não sei, tá? Chutando. Mas eu não vi, de fato, como vai andar, como vai caminhar a evolução desse pelo no seu cliente, né? Ele só tem pelo escuro, ele tem um pelo mais fino, o pelo dele é escuro, mas é fino, não é escuro, espesso, por exemplo, com barba de homem, né? Então, muitas vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu queria aprender o profissional. O profissional é frequência em milissegundos. Conforme você coloca, ele tem a janela de joule. Pensar em um protocolo pronto, então fechadinho assim, redondinho, fototipo e característica de pelo, a gente já tem no Motion e no Point. E ele dá a janela de joule também, tá? Então, muitas vezes o quê? O profissional, ele só tá ali porque, às vezes, no 1 Hz, quando a gente está no Motion, ele chega até em torno de 34 joules, 33 joules. 1 Hz no profissional chega a 64 joules. Aí o pessoal, nossa, então é muito bom, ele é o dobro. Ótimo para quem sabe usar, né? Porque conforme for a característica de pele, pelo, que eu sempre bato nessa tecla, vai ser um tiro mesmo, né? Vai ser uma queimadura ali no primeiro disparo que der. Por isso o entendimento de avaliar, para depois conseguir aplicar a tecnologia, tá? Então, quais foram as melhorias? No tratamento agora do Plus, a gente tem o modo Skin, que é o modo rejuvenescimento. A gente vai vir por um slide só para falar sobre ele, tá? É o que hoje a gente mais está tendo de dúvidas em relação ao Plus, né? A gente está tendo feedback muito positivo de depilação, né? Porque diminuiu muito o tempo, tá? Ficou mais rápido. Como tem mais potência a máquina e com um cabeçote melhor, né? Com aquele aplicador, né? A área do cristal ali aplicando sobre a pele, a gente acabou sendo mais rápido, né? Então isso favoreceu. Como ele é mais potente, ele também favoreceu mais ainda o retorno em relação à queda dos pelos. Então hoje, de feedback de pelos, o pessoal está elogiando muito, principalmente nessa questão da rapidez e questionando mais o skin. Então a gente colocou ele aqui bem, um pouco mais detalhado para falar com vocês. Então ela ficou mais rápida, né? O spot é maior, antes nosso spot era 12 por 16, está 12 por 20 agora. O LED integrado no aplicador, porque tem alguns equipamentos que não tinha ainda, né? Até uns últimos ainda já veio um LED aqui, né? Apontando quanto de disparo, quanto de energia você está sendo aplicada. O gabinete ele é mais clean, então aquela parte que a gente tinha posterior na máquina, que era preto, né? Uma carcaça preta, agora ela veio cinza. Então realmente ela está mais clean, né? Ela está mais clarinha. E o software está mais dinâmico, né? Então aquilo que eu comentei lá no início da live para quem não estava. No caso do Cristal 3D Plus, ele deu mais fragmentações, né? Então tinha vezes que o pessoal ficava assim, ah, mas eu queria tratar abdômen de mulher e não tem, né? Então a perna, por exemplo, antes perna era como se fosse a perna completa, hoje a gente tem a divisão da coxa, divisão da canela, né? Então ele ficou um pouco mais dinâmico em relação a essas áreas, tá? Te dizendo exatamente a energia, o tamanho do quadrante, assim por diante, tá? Então, primeiro, gente, vamos falar do modo skin, como eu falei que hoje é as maiores perguntas que a gente tem, né? Os maiores questionamentos que a gente tem lá na consultoria. Eu até peguei aqui um artigo para citar para vocês e olha que ele é de 2012. E ele já dizia, lasers de diodo são conhecidos e utilizados para remoção de pelo, mas também são utilizados para rejuvenescimento, sendo um laser não ablativo. Então a gente não vai ter aquele aspecto que a gente tem, por exemplo, quando é um laser de CO2, tá?
Estudos histológicos indicam que pulsos de até 400 milissegundos promovem contração de fibra de colágeno com deposição de nova fibra até 21 dias após o tratamento, que é o que? A neocolagênese, né? É aquele processo inflamatório e que principalmente, né, é outro tipo de tecnologia, mas a gente cita muito quando a gente vai explicar os efeitos da radiofrequência, tá? No caso do Cristal Plus, o modo skin, ele pode fazer tanto a opção corporal quanto facial, tá? A forma de utilização deles é diferente, então por isso que ele tem duas telas que são diferenciadas, né, para fazer aplicação em corpo e em face. Aí eu coloquei uma ressalva aqui, tá? Porque o pessoal vem falando muito isso que eu citei agora sobre a radiofrequência. Porque radiofrequência a gente não falou, então, que a gente também fala de 21 dias, de neocolagênese, né? E aí o pessoal fala assim, ah, tá, Grazi, então, por exemplo, eu vou fazer um modo skin, então eu não preciso fazer radiofrequência, é o mesmo os efeitos, gente, é diferente, né? Quando a gente fala de laser, a gente tem um estímulo de colágeno à base de luz, de uma terapia lúmica. Quando a gente fala em radiofrequência, a gente tem um estímulo de colágeno através de corrente eletromagnética, né? Através de um calor gerado de uma outra forma, né? De despolarização de íons. Não é do estímulo lúmico diretamente na fibra de colágeno. Então, a gente não tem no modo skin, por exemplo, um efeito de lift instantâneo que a gente tem na radiofrequência. Porque esse calor que ela gera contração instantânea do colágeno e ele já dá aquele up. Mas essa contração já é a própria desnaturação do colágeno que vai vir com a resposta do 21 dias, né? Então, por isso que a gente tem lift instantâneo com radiofrequência e neocolagênese. No caso, quando a gente fala de laser, a gente tem o que? Neocolagenase, sendo depositada a 21 dias, até 21 dias. Então, a gente vai ter aquele up, né? Quais são os benefícios do skin, gente? Não é aquela questão de indicar, por exemplo, uma flacidez grave, né? Não é aquela pessoa que já tem aquela queda significativa de pele, com linhas profundas. São linhas mais superficiais, por exemplo, linhas de expressão ao redor dos olhos, né? Aquela linha aqui naso-mentoniana que está começando a marcar. Até mesmo a própria aparência da pele, polos dilatados, é aquele aspecto realmente de pele que está aos poucos perdendo o seu colágeno e envelhecendo, né? Então a gente fala que é aquela questão até uma flacidez de pele moderada, em que a gente vai ter esses efeitos de deposição de colágeno, né? Muito conhecido aí como banco de colágeno, tá? Outra pergunta que o pessoal faz também, tá, Grazi, aí eu vou fazer o rosto, mas aí a pessoa já está fazendo também depilação, por exemplo, na região do buço, né? Ou na região mentoniana. Como é que eu vou fazer isso, né? A gente não pode aplicar no mesmo dia, porque a gente pode causar uma hipersensibilidade mesmo por calor. Porque mesmo que seja um tratamento que eu estou usando laser para rejuvenescimento, mas eu estou fazendo outro para depilação, a melanina que continua sendo depositada na pele é a mesma, é o mesmo cromóforo. Então, eu posso acabar alterando, né, muito intensamente essa reação de calor e causar uma queimadura. Então, o que a gente fala? Se vai fazer modo skin e está fazendo depilação na mesma área, na mesma região, entre elas tem que ter 21 dias de distância para a gente não ter essa fotossensibilidade. Então, fiz skin hoje, daqui 21 dias, depilação. Só que aí daí 21 dias eu faço de novo skin. Daí 21 dias, depilação. Então, se a gente for pensar, né, nesse efeito sanduíche, né, skin, depilação, então é como se o skin eu calculasse a cada 42 dias e depilação a cada 42, por causa desse intervalo que eu tenho que ter entre os modos de uso, ok? Isso é muito importante, é onde o pessoal mais tem nos perguntado. Mas citando, gente, isso quando eu vou utilizar o modo skin na mesma área de depilação, tá? Não estou fazendo depilação no buço, mas eu quero fazer, na verdade, o modo skin aqui, ó, pegando as laterais dos olhos, aí não tem problema, né? Não estou causando sensibilidade, fotossensibilidade, porque eu não estou aplicando na mesma região 2 vezes com tratamentos diferentes, ok? A gente falou da tecnologia mais rápida, principalmente pela questão do tamanho, né? Então, se o spot ele é maior,
Então, a gente, claro que ele então cobre mais a área, isso faz com que ele seja mais rápido. E a potência também por ele entregar mais energia, tá? Então, a gente colocou um exemplozinho aqui, né? A gente tinha um cristal antigo que era 16 por 12, agora tá 20 por 16, tá? Desculpa, gente, eu até falei errado no outro, no outro slide, tá? Quando a gente fala do modelo de 2019, ó, se a gente coloca na energia mínima proposta no equipamento, tá, gente? Para fototipo 3, pelo grosso, escuro, tá? Para perna, a gente coloca aqui um quadrante que dá 1 minuto e 11 segundos, tá? Se a gente vem para o Cristal Plus, o modelo 22, na mesma forma de programar, tá? Fototipo 3, pelo escuro, grosso, ele já me dá mais joules, né? 0,2 joules aí, então ele já aumenta um pouco e ele já reduz muito, então de 0,1 minuto, né, que eu ia gastar pelo quadrante, agora eu começo a gastar 37 segundos, então ficou mais rápido, tá? Uma sessão muito mais rápida. Então imagina, no tempo que eu fazia no modelo antigo, eu faço praticamente 2 áreas e um pouquinho mais no modelo novo, tá? Então isso acabou muito ajudando no sentido da utilização da própria máquina, né, ali na clínica, no dinamismo, e na questão do cliente também, se ficou mais rápido para ele, né? E hoje a gente sabe que hoje muita gente aí, tempo acaba sendo dinheiro. Às vezes o cliente ele não vai porque ele não tem tempo, aí eu não consigo ficar em 1 hora para fazer uma perna, né? Eu não consigo aí ficar às vezes meia hora para fazer, não sei, por exemplo, uma virilha, alguma coisa assim, tá? O visor com LED, né? Então ele permite que a gente consiga ver agora algumas características, né? A gente já tinha alguns manoplas aí do laser que foi entregue do ano passado para cá, então ele permanece também, então ele dá ali características como se fosse enquanto você está aplicando, você já está ali visualizando tempo, energia e tudo mais, ok? E o software mais dinâmico, né? Aqui a gente até colocou uma figurinha aqui do Point, mas no Motion, depois se quem não tem o Cristal 3D Plus, né, ou quiser mais detalhes, depois pede lá para a consultoria, a gente manda também. Mas no Motion ficou ainda mais dinâmico, as áreas, qual que você vai selecionar. Uma coisa que ficou muito legal também, né, na tela final do Motion, a gente consegue ajustar os hertz. Porque no cristal antigo, a gente tinha que parar, retornar a tela anterior para, por exemplo, passar de 5 Hz para 3 Hz, né, para poder diminuir. E agora, na própria tela final de tratamento, ele já fica já lá com os Hz, um quadradinho assim no cantinho esquerdo, em que eu já posso, a partir dali, já trocar a minha frequência, tá? E ficou legal porque, como eu falei, né, à medida que a gente vai entendendo, vai sabendo dessa evolução e já perceber que a gente consegue mudar, às vezes até ali no ato com o cliente, né, com o relato que ele está dando, fica mais prático, mais ágil, a gente já clica dali, ele já calcula de novo o que seria de energia e você já consegue fazer a sessão, tá? E, gente, com essa questão de um cabeçote maior, né, de um spot maior, a gente precisou refazer o protocolo, tá? E aí o pessoal, nossa, mas mudou muito e tal. Então, a primeira coisa que se eu colocar no bolso aqui, olha se vai ficar no bolso, fica bom? Desculpa, gente, me gesticulei demais. Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender
Como a gente, né, como empresa, fabricante de outros tipos de produtos, não é só cristal, né? A gente tem outros equipamentos aí da linha. Até como o consumidor, o usuário, né, nós somos obrigados, de certa forma mesmo, ensinar a um primeiro contato ali mesmo com o equipamento, né? Eu até brinco assim, é bem diferente citar isso, mas é igual, por exemplo, um eletrodoméstico, né? A gente compra uma televisão, tudo bem, é só ligar, coloca lá um Mi Box, o que for que seja, mas a gente tem um manual do usuário, né, que vai nos ensinar. É claro que ninguém vai até lá e ensinar a gente, né, a mexer, porque é muito comum, mas é uma obrigação daquele produto que eu estou comprando eu receber, né, uma forma ali, uma forma de primeiro uso e tudo mais. E muitas vezes, às vezes, a gente não tem até todas aquelas opções ali no manual, principalmente hoje porque televisão eu gosto de citar, porque ela é muito interativa, né? Você tem um controlezinho que ele já vai te citando, já vai te alinhando para certas coisas. Então, muitas vezes acontece com os equipamentos também, só que equipamento, qual que é a grande diferença? É você poder entender como aquilo de tecnologia, ele pode te ajudar. E para mim absorver aquilo é principalmente eu saber também aqui a minha questão da avaliação com o meu cliente, né? Porque não é uma receita de bolo, não é todo mundo que é fototipo 3, não é todo mundo que é fototipo 4, não é todas as regiões do corpo que eu posso entender que é um fototipo único, né? Igual eu cito muito também um caso que acontece muito aqui na consultoria, tá, gente? Que é queimadura de região perianal. Porque você colocou lá que é fototipo 3, a região de pubis, né, até mesmo as de grandes lábios. Mas você chega na região perianal, ela é uma região mais escura. E aí eu não coloquei aquilo como sendo fototipo alto, né? Então, é a questão de avaliar, de ter essa atenção e tudo mais. Então, quando a gente fala sobre esses protocolos dados pela Contourline, é algo que a gente testou internamente, com segurança, para dar resultado naqueles pelos que a gente diz que é virgem, das pessoas que têm o primeiro contato com laser, né? Nunca fez uma sessão, pessoas que têm um pelo grosso, têm um pelo escuro, tá? Aí o pessoal fala assim, mas esse meu cliente, ele já vem de outras tecnologias, né? Ele já fez umas 4 sessões de outro aparelho, fez 6, aí eu fui pro cristal, foi ruim, não deu resultado, o pelo voltou e tal. Muitas vezes é a questão de erroneamente utilizar energia para aquele cliente, porque ele não tem às vezes um pelo virgem mais, né? Aí eu pergunto, mas eu não sei como é que eu vou fazer e tal. O nosso canal de consultoria que eu vou passar aqui é até muitas vezes para isso. É muito legal quando o cliente ele consegue nos procurar. Mas eu vou te procurar para tudo, mas a gente está aqui para isso. É para ajudar, né? E muitas vezes não é igual criança, que a gente vai ter que andar de mão dada o tempo todo, não, tá? Mas é pedir ajuda a hora que precisa mesmo, né? Então, a gente vai raciocinar, vai pedir uma foto. Você tem foto do pelo do cliente? Não tem, ele não deixou eu tirar. Então, mas me conta. Então, como é que é esse pelo, né? Já está muito espaçado, ele tem pouco, ele já fez tantas sessões no outro equipamento, ele já estava fazendo aqui, ele já faz sua manutenção. Então, quanto mais dados a gente ter também dessas possibilidades que vão além daquilo que a gente veio aqui propondo como pelo virgem, né, como alguém que nunca fez nada, vai se adequar muito bem para todo mundo, para todos os casos, e todo mundo vai conseguir ter resultado, né? Mas aquele protocolo sim, aquele guia rápido que a gente entrega primeiro momento, é aquilo que como eu falo, é uma receita de bolo para aquele pelo virgem, porque é nas evoluções que isso vai mudando, tá? E aí, quando vem, então, o Cristal Plus, foi uma preocupação interna que a gente teve, tipo assim, gente, vamos lá, o protocolo que a gente tinha com o cristal antigo vai adequar? E não adequou. Por quê? Porque ele é mais forte, ele é mais potente, ele tem mais entrega, né, no spot. E aí a gente começou a ver, principalmente fototipo alto, eles não estavam suportando as pessoas, né, os nossos modelos, as pessoas que a gente fazia aqui os testes nas pesquisas, eles não estavam suportando 5 Hz, pessoas de pelo virgem, né? E aí o incômodo, falar que doeu demais, que está queimando demais, que está incomodando demais, é um risco muito grande da gente estar extrapolando aquela quantidade de energia ser cedida, né, aquele calor, e causar queimadura, que é a intercorrência.
E aí, como eu falei, às vezes não adianta só ter o comprimento de onda mais adequado para um fototipo alto, né? Às vezes o cuidado que eu tenho do lado de cá, em avaliar, em perguntar ao meu cliente, o que você está sentindo, tá bem, né? Não menosprezar isso, porque muitas vezes eu já ouvi cliente falando, mas meu cliente ele é muito fresco, ele não dá conta de muita coisa, né? Eu vou fazer qualquer coisinha nele dói. A gente não pode subestimar, né? A sensibilidade do outro é algo muito além do que eu pessoalmente consigo perceber. Então, nos testes que a gente fez, o que a gente viu? Pelo virgem, em fototipo 5 e 6, 8 Hz. E à medida que vai diminuindo já o número de pelos, aí a gente consegue ir para 5 Hz e às vezes chegar até em 3 Hz, tá? Porque se diminui o pelo, né, com segurança, né, quando eu passar para 5 Hz não vai estar tão doloroso mais, concorda? Vai ter menos pelos, menos anteninhas de melanina para captar a luz, então isso fica mais confortável, tá? E no fototipo 1 e 4, a gente já colocou uma evolução a começar com 3 Hz, tá? Porque no cristal antigo, a gente propunha os 5 Hz, só que durante todo esse tempo, a gente viu dificuldade em muitas pessoas, né? E o que é dificuldade em muitas pessoas? As pessoas falam assim, nossa, eu atendo 100 clientes, mas tem 10 aqui que eu não consigo o resultado em 5 Hz. Se eu coloco em 3 é melhor, então vamos para 3. Então a gente já tinha feito uma masterclass anterior já falando sobre isso, falando que a passada tinha que ser um pouco mais lenta, que a sensibilidade vai aumentar. Então aquele que suportava bem 5 Hz e estava tendo bons resultados, vai aumentar um pouco a sensibilidade por 3 Hz, mas ele vai continuar também com bons resultados, né? E aí agora, como a gente já pegou um pessoal que já vem do histórico, muitas vezes do cristal, já conhece tudo mais, a gente já vem colocando a evolução já por 3 Hz, tá? Aí vem aquela questão, Grazi, mas aí tem isso, né? Eu tô fazendo, meu cliente, fiz em 5 Hz a primeira, o pelo não diminuiu e tal. Gente, tudo é um montante de informações que a gente tem que levar em consideração. Era pelo virgem, não era, primeira sessão, qual que é a área, qual que é o fototipo, tá? Toda é uma questão de entendimento, porque as possibilidades são muitas, né? Então, eu estava conversando ontem com uma vendedora e ela estava me fazendo umas perguntas, ela me falou isso, pessoal, olha, eu como profissional, como fisioterapeuta, né? Não como alguém representando a conta online. Eu acho um dos grandes benefícios que a gente tem do cristal é essa abertura demais, né? É a gente ter possibilidade de vários hertz, que se a gente usar, a gente se dá bem, né? Que ajuda na sensibilidade do cliente. Ao mesmo tempo, a gente consegue ter grandes energias em hertz menores também, essa é a vantagem. Se a pessoa tem dúvida, um motion, né, pré-programado, né, que você coloca as características, mas que também te deixa evoluir, porque ele não vai te travar, né, ele não vai falar que ó, é isso, pronto, acabou. Não, você pode subir até 2 joules acima do que ele te propõe, com segurança, né. Então é uma vantagem muito grande. Só que o que acontece? A questão é você vir do lado de cá, entender e aplicar tudo isso, né. Umas coisas também que são muito importantes, que a gente cita muito, quando eu já vou para o pessoal da assistência técnica e conversar, é que a questão dos cuidados, né? Então, a queda da manopla, quebrar o cristal, quebrar o prisma, isso muda completamente a forma de emitir a luz, né? Então, muitas vezes o equipamento cai ali com a pessoa que está aplicando, ela pega rapidinho, olha lá, não aconteceu nada e colocou. A gente já teve casos de pessoas que estavam tendo queimadura, porque às vezes ele não viu o prisma ali rachado, né? Deixou cair, olhou, estava tudo bem, voltou lá para o apoio. Mas depois de meses tendo intercorrência, né, tendo reclamação, sensibilidade alterada de cliente, quando o equipamento chegou, porque o prisma que né, nos olhos não estava lesionado, né, não estava quebrado, mas lá na parte mais baixa dele estava, né? Então, isso são informações muito importantes. E dos novos protocolos, gente, o que a gente colocou de ressalva? A questão da sensibilidade do cliente. Então, quando a gente fez essas alterações, foi porque a primeira coisa que a gente viu vamos conseguir usar a mesma forma de protocolo que era do antigo, não conseguimos, porque
estava alterando muito a sensibilidade do paciente para aquilo que a gente já sabe que é histórico do cristal, né? Que a gente já sabia como que a gente podia aumentar, como que a gente podia ensinar os clientes a evolução, mas estava muito alto. Então, a gente colocou em teste, por isso que a gente precisou fazer esse rever, tá? E o flash test, que a gente sempre falou, mas é de pouco uso, né? É a pessoa assim, mas eu não sei, eu tô com medo, eu queria arriscar, assim, usar hertz menor para dar um pouco mais de energia, mas não sei, eu fico com medo também de dar muita energia e queimar esse cliente. A intercorrência queimadura é muito complicada, né, da gente lidar ali com o cliente. Então, faz o flash test, né? Pega um pedacinho ali de uma região do cliente, às vezes um pedacinho na perna, um lugar que às vezes não tome tanto sol, que não vai aparecer tanto, não vai incomodar tanto. Se caso a gente fazer o flash test, isso tem intercorrência, né? E esse flash test eu posso avaliar rapidinho, às vezes ali fiz um disparo, 2 na região, e vou conversando com o cliente, ó, você vai sentar ali para mim um pouquinho na recepção, você vai me falar se vai começar a esquentar, se vai dar alguma reação, eu vou olhar se deu hiperemia, tá? Gente, isso é importante, porque eu vou falar, aconteceu comigo, né? Então, na hora que eu tava fazendo o Cristal Plus em fototipo alto, aconteceu comigo de ficar o edema certinho lá na região do spot, depois aparecer uma crochinha. Então, foi o quê? Foi uma intercorrência, né? Foi o início de uma queimadura. Por quê? Ainda bem que eu fiz flash test, né? Para me ver se aquilo ia ser adequado. Imagina se eu tivesse feito a perna toda, tá? Então, as dores que muitos ficam, às vezes, falando, né? Nossa, eu tentei fazer assim, assim, são as mesmas dores que a gente vai passando a cada dia que a gente faz os nossos protocolos, vai pesquisando, vai olhando os resultados, tá? E é até por isso que vê as evoluções, é porque a gente sabe que a gente pode melhorar, mas sempre melhorando com um passinho de segurança, tá? Para que tudo dê certo no final, ok? E aí, né, como eu falei, sempre, gente, nosso canal de consultoria, de segunda a quinta, de 8 às 18 e na sexta-feira até às 17. Não só esse consultoria pelo WhatsApp, em mandar uma pergunta, uma dúvida, qualquer coisa, como também marcar outras consultorias online, né? Então, muitas vezes a gente tem feito isso, às vezes o cliente assim, eu quero marcar uma consultoria porque eu tô com muita dúvida, vou chamar a minha equipe de novo, elas vão anotar no papelzinho, olha, eu fiquei com dúvida nisso, nisso, nisso e nisso, né? Isso funciona muito bem, tá? Então, grava esse númerozinho, deixem salvo, tá? Muita coisa que às vezes pergunta para vendedor e pergunta para assistência técnica, retorna para a consultoria, que a gente que vai ajudar, tá? E a gente sempre vai caminhando muito junto aqui. Então, às vezes, os outros setores não estão conseguindo, a gente vai trocando feedback entre a gente. Mas salve isso aí que isso ajuda muito, tá? O drive de materiais já está com atualização, né? Então, quando vocês acessarem lá, vocês já vão ter o contato em relação ao Cristal 3D Plus, com o guia rápido dele. Tem o guia rápido do Motion, do Point e do Skin, tá? E o site, o blog, sempre tem material, tá, gente? Não vai ter material só do Cristal, dos outros também, né? Então, quiserem ler mais um pouquinho, coisas assim que às vezes não tá nem no seu radar, mas você leu lá, te ajudou, então fiquem à vontade para todos os materiais. E nas nossas redes sociais, tá? Vocês veem de novo aí que a gente está fazendo, né? Profissionais, depoimentos, as meninas entregando, né? Conhecendo o Brasil por aí, entregando máquina. Então fiquem ligados lá que também é bem bacana para vocês verem esse trabalho que a gente faz, tá? Que a gente preocupa. Então muitas vezes o cliente assim não se sente familiarizado, mas vem que a ideia é essa, né? Entrar em contato com a consultoria, que a gente está aqui disposto para ajudar, tá? E vamos para dúvidas, caso tenha algumas. Querem me dar, meninos? Gente, espera aí, tá? Para quem fez a pergunta, que os meninos vão me passar aqui. Então, vamos lá. Como identificar que durante a aplicação a energia que eu selecionei para o meu cliente irá queimá-lo? Alguma característica que devo observar? Ótima pergunta. Foi aquilo que eu citei aqui, tá, gente? O ideal é que faça o flash test, tá, gente? O ideal. O flash test é principalmente indicado quando é fototipo mais alto, 5 e 6, tá? Porque é o mais arriscado, que foi aquilo que eu expliquei lá no início também, né? Ele tem muita melanina depositada, então ele tem muito mais risco de queimar, tá? Agora eu vou aproveitar e vou dar até uma visão aqui, que a gente fala muito em consultoria, né?
Acontece muito em homem. Não, Grazi, mas eu queimei a barba de um homem e ele não era fototipo alto, ele não era fototipo 5 e 6. Mas eu queimei ele todo. Por quê, gente? Homem, barba, pelo virgem, barba cerrada, muito com pelo muito escuro, muito grosso, sai 2 pelos pelo mesmo poro. Ele pode não ter muita melanina na pele, mas ele tem muita melanina no pelo. Então, isso acumula muita energia e acumula lá no folículo. Então, isso acaba me queimando, né, aquela região por acúmulo em relação ao folículo e ao pelo, tá? Então, são pessoas que às vezes a gente tem realmente ficar bem observando aquela questão, né? O homem está sofrendo demais, não fica achando que o homem é frouxo, não, que ele não dá conta, não. Não subestima essa sensibilidade. Se está falando que está doendo demais, que ele não suporta, né? Diminui a energia, começa mais devagar, tá? Porque isso também é uma característica que a gente pode levar a considerar uma queimadura depois, tá? Esse laser é seguro mesmo para pele negra e bronzeada? Sim. Por quê? Porque na hora que a gente for selecionar para ele, a gente vai ter que colocar lá ele como fototipo 5 e 6. Então, eu vou pegar aqui o Neodimiag e vou jogar essa energia lá para baixo, né? Mas, ressalvo, pele bronzeada, gente, aquela com marquinha, tá? Pele marronzinha, com aquela marquinha de biquíni, aquela marquinha de sunga, não é pele queimada, não. Pele queimada é aquela que está sensível, descamando, vermelha, sensível ao toque. Essa a gente não faz, tá? Essa aí é contraindicação. Depilação a laser funciona em pelo branco e pelo ruivo? Eu tenho feito algumas postagens de conteúdo, né? E o pessoal me perguntou muito isso, eu fiz uma postagem lá. Gente, pelo branco a gente não pega porque não tem melanina, né? O pelo é totalmente branco. E o ruivo também não. Por quê? O ruivo, gente, a cor ruiva não é melanina, é feomelanina. É outro tipo de cromóforo. Em que o diodo, alexandrite, neodimiag, né? Que são os comprimentos de onda que está no nosso equipamento, ele não pega, tá? Inclusive, tem até um artigo científico que já fala de um laser para pegar ruivo. Só que o comprimento de onda dele é bem maior, tá? E é um laser muito mais específico e ainda não tem ainda uma credibilidade, né, de que vai funcionar totalmente quando a gente fala de melanina, tá? Mas é devido a essa questão do cromóforo, ok? Como saber quando é necessária a mudança do hertz em cada fototipo de pele? Ótima pergunta também, Beatriz. Primeiro, a gente tem que olhar a sensibilidade, tá? Porque aquela questão que eu falei, quando a gente fragmenta menos, a gente diminui a frequência, a gente dá mais energia por disparo de laser, tá? Então, seu cliente, ele vai bem em 5 Hz, você consegue alterar ali até, por exemplo, 1 joule, e ele vai suportando bem, você consegue alterar para 3 Hz, porque vai fazer muita diferença no seu equipamento a janela de joule. Eu tenho até uma colinha lá que eu gosto de mostrar muito para os clientes na consultoria, tem muitas vezes conforme for, principalmente fototipo 3 e 4. Às vezes o máximo da janela que tem 5 Hz é o mínimo que tem em 3 Hz. Para você ver noção tanto que a gente altera de energia. Então, se esse cliente ele caminha bem na sensibilidade, né? Ele já tem uma diminuição significativa de pelo ali com 5 Hz e já está com uma quantidade moderada, a ponto de a gente não ter risco de acumular muita energia por folículo, como foi o que eu citei em relação à barba, tá? E eu acho que mais isso, né? Essas duas características, tá? Principalmente a questão da sensibilidade, acho que é o primeiro ponto a ser analisado. Tá? Agora, o cliente, mesmo em 5 Hz, é muito doloroso para ele tem muita reação de hiperemia, né? É dentro do normal, mas assim, é aquilo quase pulando para o insuportável. Mudar para 3 Hz pode ser um risco, tá? Então, ter esse feedback com o cliente é interessante. Quando o cliente realiza o número de sessões necessárias e entra no período de manutenção, após quanto tempo ele deve retornar com as sessões de depilação em laser? Ótima pergunta também. Quando a gente fala em período de depilação, o que acontece, gente? Em qualquer tipo de laser, o que a gente tem de garantia de diminuição de pelos em 80%. Então, a pessoa não vai ficar igual bundinha de bebê, não, lisinha, né? Igual essa região aqui
do braço, né? Ela vai ter um pelo ou outro, né, que vai nascer em algumas regiões, por isso que a gente fala 80%. E quando ele retorna, é quando ele já começa a ter maiores quantidades de região, né, de pelo acumulado, a ponto de eu fazer, às vezes, até uma sessão em pontual, tá? E, geralmente, isso vai passar em torno de 45 dias, que uma vez eu fiz uma live também falando sobre sincronização anágena, porque a cada 30 dias, quando a gente vai começando a fazer sessões sempre assim, 30, 30, 30, 30, a gente chega numa sincronização anágena que a gente fala. Daqui a pouco, 30 dias, a gente já não vê nem pelo nascendo mais. Eu saltei 40, o pelo começa a surgir. Aí o pessoal fala assim, meu pelo tá voltando todo. Não, não é pelo que voltou. É pelo que, na verdade, você ainda não conseguiu pegar na fase anágena, mas ele é tão esperto que ele sabe que a cada 30 dias você vai dar um disparo. Então, você espera mais um pouquinho e ele começa a surgir. Então, muitas vezes a manutenção, a gente pode começar a saltar. Se a última sessão eu saltei dentro do pacote, por exemplo, 45 dias, então a primeira da manutenção pode ser, por exemplo, a cada 60. Só que esse cliente vai vir, eu vou analisar a quantidade de pelo, a característica desse pelo, se eu já vou fazer uma sessão de manutenção ou se eu vou esperar um pouquinho mais. E aí, de novo, eu vou começar a criar o histórico desses retornos do cliente para mim ver também, porque a própria evolução vai ser diferente. Eu não posso usar para esse cliente de manutenção uma sessão como é a primeira, né, de um pelo virgem. Eu vou ter que usar nele uma energia mais forte, porque é um pelo ali, ou que ele foi mais resistente, ou que eu não consegui realmente chegar na fase anágena. E se ele está sozinho ali numa região grande, eu posso julgar mais energia também, se essa pele for clara, tá? Então, a manutenção vai depender muito disso. Então, geralmente, ela começa com 60 dias, tá bom? Já ouvi falar muito em efeito rebote. Como evitar esse efeito da depilação? Depende do equipamento que eu estou usando. Jéssica, não depende do equipamento, né? E ontem também eu conversando com o pessoal da consultoria, eu falo assim, é um entendimento que as pessoas têm que entender, né? Que muitas vezes assim, eu estou tendo efeito rebote com esse, eu não tinha com o outro e tal. Às vezes é com o outro, esse antigo, é porque eles só usavam lá no Hertz, davam uma traulitada de energia, o cliente saía com crosta, mas estava normal, né? Ele ficava todo pintadinho, né? E agora com esses equipamentos eu estou tendo menos intercorrência, então não estou tendo a crostinha. E aí o pessoal hoje, quando aparece isso, já fica um pouco mais questionador, né? E o que acontece, gente? O que é o efeito rebote? É quando eu também dou pouca energia, né? É aquele cliente que, ai, Grazi, então tá, se é assim, desse jeito, esse cliente é muito sensível, então não quero que ele sente dor, não. Ele fique lá, um calorzinho gostoso, faça o tempo que fazer e pronto, que aí ele suporta bem. Gente, laser não é indolor. Ele tem que ter um incômodo, ele tem que ter uma fisgada, ele tem que ter um aquecimento na hora, ele vai ter eritema, edema perifolicular. Não é 100% das pessoas não, mas uma reação a gente vai ter, no mínimo, né? E aí, o que eu vejo? A maior das pessoas falou, se eu tiver efeito rebote, que me manda então sua ficha de evolução aí que eu vou avaliar. Gente, pasmem, a maioria das pessoas, elas diminuem o joule da máquina abaixo do que a máquina propõe. A máquina propõe começar com 10 joules. Ah, mas eu não quero que ele sente dor e tal, ele reclamou e tal, eu coloquei 7. Aí eu aumentei mais um, foi para 8, comecei para 9. Aí quando eu estou na quarta sessão que eu começo a entrar no mínimo do joule que o cliente precisa. E aí quando a gente diminui muito o laser, né, essa potência do laser, eu estou estimulando o pelo a nascer, né? A gente não tem estímulo aí de pelos foliculares também usando laser? São lasers em baixa dosagem, que estão fazendo vasodilatação de folículo e hidratando novamente para que novos pelos venham. Às vezes é um pelo até que está dormente, não era nem para ele vir agora, era para mim vir lá com os 40 anos. Ele está vindo agora por quê? Porque eu estou hidratando ele, estou dando sangue, estou dando nutriente. Por quê? Eu não estou dando fototermólise seletiva, eu não estou dando energia suficiente de folículo, mas eu estou dando calorzinho gostoso para dar vasodilatação. Então, essa questão de depender do equipamento não é do equipamento, é muitas vezes do uso, né? A gente nunca volta para trás no joule, no sentido, por exemplo, vamos pensar no cristal, no Motion. Ah, minha última sessão foi 14, eu estou usando 13 agora, mas por quê? A não ser que você mudou a frequência, porque você aumentou
a força por disparo, aí tudo bem, né? A não ser que você foi para point. Point, gente, no Plus, ele dá 10 disparos, é muita coisa. Então, às vezes, ele está dando que é 4 joules, mas, poxa, ele está dando 10 disparos no mesmo lugar. É muita energia. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Por que disso está acontecendo? Eu tive um bom resultado até esse ponto, mas a partir daqui eu não dei mais. Por quê? Eu fico com uma energia subdimensionada. Então, muitas vezes, esse efeito rebote, quando o cliente fala que está tendo, a gente pede as fichas de evolução, é bem fácil de identificar. E muitas vezes está na questão da diminuição da energia. Às vezes ele está achando que ele está ajudando, mas não está ajudando não, tá? Quanto tempo de uma sessão para outra no modo skin? 21 dias, tá? Que é quando a gente vai usar lá, deixa eu colocar no modo skin aqui, que é a questão que a gente vai esperar a remodelação da fibra do colágeno, tá? Que é a neocolagênese. Então, a gente vai esperar 21 dias entre uma sessão e outra. O modo de aplicar é parado ou arrastando depois do sinal sonoro? Shirley, depende, tá? Pergunta legal essa aqui também. Porque no pontual, você vai aplicar e ele é parado. Pi, 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 pi. Ele vai dar 10 disparos, vai parar, você troca. Pontual, 10 disparos no mesmo lugar, aí eu troco. Disparo, tá? Agora, quando no motion e eu estou em frequências menores, 1, 2, 3 Hz, né? É o que a gente fala que seria o arraste, né? Porque ele tá assim, pip, pip, pip. Eu estou dando um disparo, né? Por ponto, arrastando, tá? E que aumenta muito a energia, como eu falei, né? À medida que a gente diminui a frequência, vai aumentando a energia por disparo. Então, vai depender muito de como está usando, tá? Pra gente saber. O point, ele é paradinho. No motion, mesmo ando hertz, aí ele já é arrasto. Porque eu apertei uma vez o gatilho, ele vai lançando os flashes. Eu só vou caminhando à medida que esse flash sai, tá? É possível fazer point nos grandes lábios depois de modo varredura? Ó, duas coisas aqui, né? Que são importantes a gente saber. Primeiro, eu não faço 2 modos ao mesmo tempo, tá? No mesmo instante, na mesma sessão. Se eu optei por modo varredura, eu vou fazer só modo varredura. Se eu escolhi pelo pontual, só vou fazer o modo pontual, tá? Fazer os dois causa hipersensibilidade da pele por acúmulo de calor e vai causar queimadura, tá? Primeiro fator importante. Agora, o outro fator importantíssimo, porque ela foi bem específica. Posso fazer point nos grandes lábios? Os grandes lábios, gente, na região, né, feminina, geralmente ele tem muita melanina depositada, né? É uma região com uma hipercromia por questões de roupa, questões hormonais e tudo mais. E essa região, se ela está alocada ali no fototipo 5 e 6, o point é contraindicado. Porque como ele faz 10 disparos por ponto, ele tem um TRT muito curtinho e eu acabo queimando a pele do meu cliente, tá? Então, a gente vai ter 2 observações a fazer. Se você fez varredura, você não vai fazer point. Então, eu não posso fazer point em grandes lábios. A não ser que você vai fazer varredura, né, na região do pubis e em grandes lábios você faz point. Beleza. Mas, os grandes lábios não podem estar classificados como 5 e 6 na questão da coloração. Não, Grazi, o grandes lábios ele é clarinho, é fototipo 3 ou 4, beleza, tá? Aí é pensar se a pessoa se a mulher vai aguentar, né? Porque como é uma região que é altamente dolorosa pela sensibilidade, proximidade de mucosa e pelo muito grosso, se ela conseguir suportar bem e a gente não ter nenhuma reação que leve a uma possibilidade de queimadura, pode fazer, tá? Mais alguma além dessas? Não? Beleza, então, pessoal, deixa eu colocar o obrigado aqui, então. Gente, então, hoje eu até excedi, né? Geralmente nossas lives vai 40, 50 minutos, acho que eu até falei demais hoje. Mas foi muito bom também a participação, as perguntas. Se alguém for perguntando mais aí, ou até ver essa live depois, esse Masterclass depois e quiser perguntar, fique à vontade, procura a gente no canal da consultoria, tá? Envia suas dúvidas lá que a gente está aberto a ajudar, ok? Tchau, pessoal. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Ô, Grazi, só a última pergunta. Ah, tem uma pergunta? Então vai.
perguntando se o modo de aplicação do tratamento do laser na versão Plus mudou. Mudou. Uma pessoa perguntou, tá, gente, se o modo de aplicação, de aplicar, de fato, não mudou não, tá? A forma de transcorrer com o cabeçote não mudou, tá? Mudou é a forma de você programar, principalmente na questão dos pelos virgens, tá? Para o fototipo 5 e 6. E no fototipo 1 e 4, a gente já colocou de forma escrita a evolução do fototipo 3 Hz, tá? Que a gente já havia proposto no cristal anterior, e aí agora a gente veio firmando no nosso guia rápido a forma de aplicar, tá? Então a forma de manuseio, né, de uso na pele, em contato com o cliente, não mudou. Mudou mais a questão da forma de você utilizar a forma de programar no software, tá? Fechou? Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.